Eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Fernando Gomes Silveira, sou aluno de licenciatura em matemática da UFPEL, atualmente sou bolsista do Gama, e eu vim aqui gravar uma aula para vocês a respeito de séries. Mais especificamente, a aula vai ter duas partes, tá? Onde na primeira parte a gente vai ver um pouquinho de séries, a gente vai ver algumas propriedades de séries convergentes, tá? E também algumas séries especiais. E a parte de testes de convergência vai acabar ficando na segunda parte dessa aula, tá? Então, começando, né? O que é uma série? Se tu tiver AN, uma sequência infinita, e tu tiver a soma de todos os termos dessa sequência infinita, que é dado por esse somatório aqui, ou seja, A1 mais A2 mais A3 mais A4, vai ser chamada de série infinita. Então, série nada mais é do que tu pegar uma sequência e somar todos os termos dela, tá? Normalmente, a gente vai fazer a simplificação aqui e ao invés de ficar chamando de série infinita, a gente vai chamar só de série, tá? Mas existem dois tipos de série. Série infinita, quando a gente soma todos os termos de uma sequência infinita, e série finita, quando a gente pega uma sequência que é finita, tá? Ou seja, os termos da tua sequência vão de A1 até A100, um exemplo. Então, prosseguindo, né? Os termos abaixo, S1, S2, S3, eles vão ser conhecidos como somas parciais Sn da tua sequência AN, né? Então, como assim? S1, por exemplo, vai ter só o primeiro termo da tua sequência AN. S2 vai ter o primeiro termo da tua sequência AN e o segundo termo da tua sequência AN, tá? E o S3 aqui, ó, vai ter o primeiro termo da sequência AN, o segundo termo da tua sequência AN e o terceiro termo da tua sequência AN. Assim sucessivamente, tá? Até tu chegar na enésima soma parcial, aqui Sn, que vai conter os N primeiros termos da tua sequência AN, tá bom? Então, isso que é soma parcial. Os números A1, A2, A3, pontinhos até AN, né? Eles são chamados de termos da série infinita, que é quem a gente está somando, né? E os números S1, S2, S3, Sn, eles vão ser chamados de somas parciais da série infinita, como a gente tinha falado anteriormente. Então, agora que a gente já viu o que é uma série e que uma série tem somas parciais, uma pergunta que é bem interessante de se fazer é, ok, como que eu faço para saber se a minha série vai convergir ou não? E, bom, é isso que a gente vai tentar responder agora. Para encontrar a soma de uma série infinita, a gente vai ter que analisar se a sequência das somas parciais, Sn, converge, né? Porque, bom, se a sequência das somas parciais já divergir, então a gente sabe que a série como um todo vai ter que divergir, né? Não faria sentido você somar infinito com um número finito e isso dá um número. E se a série converge, a gente sabe que ela vai ter um valor finito, né? Então, prosseguindo. Definição. Primeira definição que a gente vai ver, e ela é super importante. Para a série infinita, aqui, a n, né, de n indo de 1 até infinito, a enésima soma parcial vai ser dada por Sn, aqui a gente já tinha visto anteriormente, e se a sequência de somas parciais Sn convergir para S, ou seja, um valor finito, então tu vai poder falar que a série AN com n indo de 1 até infinito vai convergir. Além disso, o limite S aqui, ele vai ser chamado de soma da série, ou seja, S vai ser igual a 1 mais A2 mais A3 até a N mais aqui infinitos termos, ser a soma da série infinita. Escrevendo essa soma de uma outra forma, a gente vai chegar nesse somatório aqui, tá? Que ele está expressando a ideia mostrada aqui. Tu está indo de n igual a 1 até infinito, ou seja, A1 mais A2 mais A3 e assim vai. Tá? E, bom, se Sn diverge, né? Se a tua soma parcial divergir, então tu vai saber que a tua série
tem que divergir. Esse é o nosso primeiro teorema, ele é super importante, porque ele vai começar a nos dar ferramentas para a gente começar a brincar com as séries. Bom, já que a gente viu essa ferramenta, agora a gente vai ver um exemplo, tá? Aqui, ó, o que ele pede? Cada série, essa série aqui, somatório de 1 sobre 2 elevado a n, com n variando de 1 até infinito, determine a fórmula para Sn. Ué, mas a fórmula já não está ali? Calma lá, isso aqui não é a fórmula de Sn. O An, no caso, é 1 sobre 2 elevado a n, no nosso caso. A gente quer determinar qual que vai ser o valor de Sn, da enésima soma parcial dessa série. Então, para isso, a gente vai ter que começar a testar alguns valores para ver se a gente encontra algum padrão, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, S1 vai ser 1 meio, porque basicamente só vai ter o A1 pertencente à tua soma parcial. O S2 ele vai ser 1 meio mais 1 quarto, né? Que fazendo a soma vai dar 3 quartos. Por que isso? Porque, bom, no caso do S2, tu vai estar somando o A1 mais o A2. O A1 a gente já sabe que é 1 sobre 2 elevado a 1. O A2 a gente também já sabe que é 1 sobre 2 elevado a 2, tá? Bom, parece que ainda está difícil de encontrar algum padrão. Vamos fazer mais alguns casos. Vamos ver o S3, né? Que é a terceira soma parcial. Vai ser o quê? O meio mais 1 quarto mais 1 oitavo. Fazendo essa soma aqui, ó, a gente vai chegar em 7 oitavos. Então, pô, parece que a gente está começando a ter algum padrão, né? Vamos tentar fazer mais um caso. S4, ó, que vai ser 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 sobre 16, né? Que é A1 mais A2 mais A3 mais A4. Se a gente fizer a soma dessas frações aqui, a gente vai chegar em 15 sobre 16. Então, olha que interessante. O S3, no denominador, a gente está tendo um 2 elevado ao cubo. No S2, no denominador, a gente está tendo um 2 elevado ao quadrado. No S4, no denominador, a gente está tendo um 2 elevado a 4. Só que, olha o que acontece no numerador do S4. Não é 2 elevado a 4 menos 1? É, né? E 16 menos 1 tem que dar 15. No numerador do S3, a gente não está tendo um 2 elevado ao cubo menos 1? A gente está? Pois é. No S2, a gente não está tendo um 2 elevado ao quadrado menos 1, porque, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1, 3. A gente está. E no S1, a gente não está tendo aqui, ó, 2 elevado a 1 e no numerador 2 elevado a 1 menos 1? Pois é, né? Parece, então, que a gente descobriu como é que vai ser a cara da SN. E é por isso que é importante de pegar valores de somas parciais para tentar determinar qual que é a fórmula para SN, quando a gente não tem ideia, tá? Então, a gente sabe que o Sn ele vai ser dado por 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Feito isso, a gente descobriu a cara da enésima soma parcial dessa série. Por que a gente queria descobrir ela? Porque uma vez determinada Sn, a gente vai poder verificar se a sequência dos termos formados pelas somas parciais vai convergir. Se a sequência dos termos formados pelas somas parciais convergir, tu sabe que necessariamente a tua série vai convergir. Porque tu vai estar somando números. E sempre que tu somar número, tu vai ter um outro número como resultado. Tá? Então, agora a gente vai ter que lembrar de uma definição que a gente viu acho que na nossa primeira aula, que é quando que uma sequência é convergente. Quando o limite de Sn, com n tendendo a infinito, for igual a S. Se isso acontecer. No caso, S aqui é só um valor qualquer que eu falei, tá? Podia ser L, podia ser A, qualquer coisa. Quando isso aqui acontece, a gente sabe que a nossa sequência converge. Então, vamos tentar verificar se o limite de Sn com n tendendo a infinito vai nos dar algum número.
tá? Se der, a gente sabe que a nossa série converge. Então, vamos lá. O SN a gente sabia que era 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n, né? Então, quando n tende a infinito. Esse cenário aqui, ó, se tu substituir infinito em cima e embaixo, a gente vai ter uma indeterminação. Então, a gente vai tentar fugir dessa indeterminação. Então, agora a gente vai voltar para o cálculo 1 e calcular limite normalmente. Vamos dividir em cima e embaixo por 2 elevado a n para ver se isso nos ajuda. Então, a gente vai ter 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, tudo isso dividido por 1, né? Que, como é 1 aqui embaixo, a gente pode simplificar e simplesmente não reescrever ele. Vai dar o que? Limite de 1 menos 1 sobre 2 elevado a n, quando n tende a infinito, né? Uma vez feita isso, a gente vai conseguir substituir o infinito aqui nesse limite e a gente não vai estar tendo indeterminação. A gente vai ter 1 menos 1 dividido por 2 elevado a infinito, né? 2 elevado a infinito é um número muito grande, então tu vai ter 1 dividido por um número muito grande, que vai fazer com que essa parcela aqui vá para zero, né? Então a gente sabe que o valor desse limite ele vai ter que ser 1, tá? Então, uma vez descoberto isso, a gente sabe que a série ela vai convergir pela definição que a gente viu anteriormente, tá? Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Se a sequência das somas parciais SN converge para S, no nosso caso S era igual a 1, então a série AN de N variando de 1 até infinito vai convergir. Então, de fato, a gente mostrou que no caso do nosso exemplo, a nossa série converge, tá? Então, prosseguindo. Vamos fazer outro exemplo agora. Agora, no nosso caso, a gente vai estar calculando a série somatório de 1 de n indo de 1 a infinito, tá? Aqui é uma série um pouquinho diferente, que é uma série constante. Então, o teu AN na tua série vai ser igual a 1. Como essa série ela não depende de n, tu sabe que para 1 tu vai ter 1, para 2 tu vai ter 1, para 3 tu também vai ter 1, tá? Então, no caso aqui, S1. O S1 vai ser igual a 1, porque o S1 é só o primeiro termo da tua série. O S2 ele vai ser igual a 1 mais 1, porque vai ser A1 mais A2. O S3 ele vai ser igual a 1 mais A2 mais A3, que vai ser 3. E bom, o S4 vai ser 4. Continuando, a gente vai perceber que o Sn ele vai ser igual a n, tá? E isso é importante, porque com isso a gente conseguiu determinar qual que é a fórmula para Sn, tá? Que é a primeira parte do exercício. Agora vamos verificar se a nossa série vai convergir. Para ela convergir, a gente sabe que o limite de Sn quando n tende a infinito, ou seja, o limite de n quando n tende a infinito, tem que dar um valor. Só que o problema é, limite de n quando n tende a infinito é infinito. Então, no nosso exemplo aqui, pela definição anterior, a gente sabe que a série ela vai divergir. Então, somatório de 1 de n igual a 1 até infinito vai divergir. Agora, a gente vai ver algumas propriedades de séries convergentes, tá? Teorema 1, o que ele fala? Seja AN e BN duas séries convergentes, tais que a soma de AN é igual a A e a soma de BN é igual a B, e seja C um número real, tá? Então, segunda propriedade, somatório de AN mais BN, né? De N indo de 1 até infinito, vai ser igual ao somatório de AN mais o somatório de BN. E como a gente definiu que o somatório de AN é igual a A e o somatório de BN é igual a B, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a A mais B, tá? Essa propriedade é fácil de mostrar de novo. Tu vai pegar aqui, se quiser, e abrir o primeiro somatório. E tu vai abusar da associatividade da soma, tá? Que aí tu vai conseguir chegar nesses dois somatórios. E a nossa terceira propriedade é bem similar à segunda. A diferença é que ele fala que o somatório de n igual a 1 até infinito de AN menos BN vai ser igual ao somatório de AN menos o somatório de BN. Bom, como o somatório de AN vale Azão, né? E o somatório de BN vale Bzão. Então a gente sabe que o resultado disso tem que ser Azão menos Bzão, tá? Para demonstrar essa terceira propriedade aqui é bem parecida com a demonstração da segunda propriedade, tá?
Feito isso, vamos ver algumas séries especiais, tá? Dada a série ao lado aqui, 1 dividido por n vezes n mais 1, determine a fórmula para Sn e determine se a série converge. Aqui parece um pouco mais X, mas vocês vão ver que não tem muito mistério. Geralmente, quando a gente tem uma série desse tipo com uma multiplicação no denominador, a gente vai pegar e separar a nossa fração em frações parciais. Né? E que é isso? Vai dizer que 1 sobre n vezes n mais 1 vai ser igual a um azão dividido por n mais um bzão dividido por n mais 1. A gente vai tentar agora determinar quem que é o azão e o bzão que fazem essa igualdade acontecer. Né? E a gente sai dessa fração aqui no amigável, porque tem uma multiplicação no denominador, e vai para soma de frações, que é mais fácil de trabalhar, tá? Isso aqui normalmente se vê no cálculo 2 ou cálculo A, aí vai depender de como que é a ementa da faculdade de vocês. Mas aqui eu vou presumir que vocês já sabem calcular frações parciais, tá? Então, fazendo a MMC dos dois lados, a gente vai conseguir chegar que 1 vai ser igual a azão vezes n mais 1 mais bzão n. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 0 vezes n, igual a mais azão mais bzão vezes n. Aqui a gente só aplicou a distributiva nesse primeiro parênteses e agrupou de forma diferente, tá? Por quê? Porque dessa forma é mais fácil encontrar quem é azão e quem é bzão, tá? E agora a gente vai ter um sistema de equação. E, ó, aqui a gente sabe que, como isso é uma igualdade, o azão vai ter que ser 1 e azão mais bzão vai ter que ser igual a 0, porque do outro lado da igualdade, do lado esquerdo, a gente tem 0 vezes n. Então, com isso, né, com azão é igual a 1, a gente vai conseguir descobrir que bzão é igual a menos 1. Esse símbolo aqui é o símbolo de portanto, tá? Para quem não tiver acostumado. Feito isso, a gente vai conseguir reescrever a nossa fração, que não era nada simpática anteriormente, de uma maneira um pouco mais simpática. 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E ela vai ter um comportamento bem interessante. Vocês vão ver o porquê. Então, calculando agora os termos parciais, né? S1 vai ser igual a 1 menos 1 meio, porque, bom, S1 né, é igual a 1. E para calcular A1 é fácil, é só tu pegar e, no lugar do n, botar o 1, então vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1. E isso aqui, né, é 1 menos 1 meio. É o nosso S1 que a gente descobriu ali, 1 menos 1 meio, né, que é 1 meio. Fazendo o cálculo de S2 agora, né, a gente vai ter 1 menos 1 meio, mais 1 meio menos 1 terço. É só aplicar a mesma coisa para calcular o A2, no lugar de n igual a 1, tu vai botar n igual a 2, tá? Dá para perceber que ó, o menos 1 meio e 1 meio eles vão cortar. Então, S2 vai ser, na realidade, 1 menos 1 terço, e 1 menos 1 terço é 2 terços, né? Calculando S3, a gente vai ter, então, o A1 mais o A2 mais o A3. Só que olha que interessante, a gente já sabe que 1 meio corta com 1 menos 1 meio, só que agora o 1 terço também vai cortar com menos 1 terço. Então, no S3, a gente vai ter 1 menos 1 quarto sobrando. E vai ser o quê? 3 quartos. Tá? Se a gente calcular o S4, a nossa quarta soma parcial, a gente vai ter isso tudo aqui. E, ó, bom, vai ter mais termos cortando. O menos 1 meio corta com 1 meio, o menos 1 terço corta com 1 terço, o menos 1 quarto corta com 1 quarto, né? Então, a gente vai ter isso aqui. E S4 vai ser simplesmente 1 menos 1 quinto, né? Que vai ser o quê? 4 quintos. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente está conseguindo ver um padrão, tá? É o seguinte. No S3, né? Quando n é igual a 3, no denominador tu tem n mais 1, né? 3 mais 1. No S2, quando n é igual a 2, no denominador tu tem o quê? N mais 1, né? 3. E no numerador, tu vai ter só n, né? A mesma coisa acontece no numerador do S3 e no S4, olha. No S4, quem que é n? O n é igual a 4. Então, no denominador a gente tem n mais 1, 5. E no numerador só n.
Então, com isso, a gente já consegue visualizar qual que vai ser o padrão de SN, que vai ser o quê? N sobre N mais 1. Bom, uma vez feito isso, a gente vai conseguir determinar se a sequência das somas parciais da tua série vai convergir. Se sim, a gente sabe que a tua série é uma série convergente, né? Então, vamos verificar se a sequência das somas parciais convergem. É isso. Vamos ter que calcular o limite de Sn quando n tende a infinito. O Sn é n sobre n mais 1. Aqui, se tu substituir o infinito no limite, tu vai ter infinito sobre infinito, né? Então, em determinação, a gente vai precisar manipular isso aqui um pouquinho. Dividindo em cima e embaixo por n para tentar simplificar, a gente vai chegar em limite de n tendendo a infinito de 1 dividido por 1 mais 1n. E aqui nesse cenário a gente resolve a indeterminação, porque se a gente substituir n igual a infinito, aqui nesse caso, esse termo aqui vai para zero. Então, isso aqui vai ser igual a limite de n tendendo a infinito de 1 sobre 1 mais 0. E, bom, isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, ó, isso dá 1. Com isso, a gente consegue determinar que essa série aqui, ela é convergente, né? Pela definição de série convergente. Foi a definição que a gente viu anteriormente. E, bom, a série do exemplo anterior é uma série bem especial, porque ela vai ter essa seguinte forma aqui. Ela vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito de bn menos bn mais 1, que, abrindo, né, esse somatório, vai ser igual a b1 menos b2 mais b2 menos b3 mais b3 menos b4, assim sucessivamente, né? E essa série é tão especial que ela recebe um nome. Ela é chamada de série telescópica, tá? E a enésima soma parcial de uma série telescópica vai ser sempre da forma Sn igual a B1 menos Bn mais 1, porque todos os termos entre B1 e Bn mais 1 vão se cortar. E, bom, a série telescópica ela converge se somente se Bn mais 1 se aproximar de um número finito quando n tender a infinito. E aí, nesse cenário, né, a nossa soma ela vai ser dada por S igual a B1 menos limite de Bn quando n tende a infinito. Né? Se Bn mais 1 não se aproximar de um número infinito, então, necessariamente, a tua série telescópica não vai ser convergente. E esse é o nosso próximo teorema. É o teste para séries telescópicas. Que diz o quê? Somatório de n igual a 1 até mais infinito de Bn menos Bn mais 1 vai convergir se e somente se o limite de Bn mais 1 quando n tende a infinito for igual a L. E, bom, se isso acontece, a soma dessa série telescópica ela vai ser dada pela fórmula aqui. S é igual a B1 menos L. Teorema 3. Se o somatório de n converge, ou seja, se a tua série converge, então o limite de n quando n tende a infinito vai ser zero. Uma coisa que é importante tomar cuidado aqui nesse teorema 3 é que se o limite de n com n tendendo a infinito for igual a zero na série que tu está trabalhando, isso não vai garantir que a tua série é convergente, tá? Então, a recíproca desse teorema, a volta dele, ela não é válida. Então, era isso a aula por hoje. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. E críticas ou sugestões, podem deixar nos comentários também. Eu vou ter o maior prazer em ler e tentar melhorar para as próximas aulas. Obrigado.